para começar? Pronto. Obrigada. E como vai ter a gravação, né? O pessoal, qualquer coisa que eventualmente for chegando, depois vai poder retomar esse comecinho, né? Então, pessoal, vou abrir oficialmente o evento, né? Eu sou a Cecília, eu trabalho como pesquisadora no Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui hoje. Agradeço ao público, né, aos nossos convidados, a equipe de Libras que vai acompanhar aqui a gente, que é a Eliana e o Ricardo, da Educalibras. Os nossos convidados, Sebastião e Helder, que serão devidamente apresentados daqui a pouquinho. E também as nossas colegas de Abralim, via projeto da Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira, que está em parceria aqui na promoção desses encontros do Polo de Discussões. Lembrar, assim, seguro morreu de velho, as boas práticas do mundo online, né? Quando não estiver falando, deixar o microfone fechado. Como a proposta é uma ação formativa, então, inclusive por isso a gente escolheu fazer via Zoom e não só transmissão ao vivo no YouTube, é legal ter câmerazinhas abertas na hora da interação, mas vocês fiquem à vontade, aí tem que ser também confortável para vocês. Além disso, a ideia é assim, que a gente tem as duas falas e mais um tempo de cerca de meia hora depois disso para trocas, para perguntas, comentários. E nesse momento podem ficar à vontade tanto para escrever no chat como abrir o microfone e falar a pergunta, né? Bem, vamos lá. O Museu da Língua Portuguesa é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para quem não teve oportunidade de ir conhecê-lo presencialmente, ele fica na Estação da Luz, na região central de São Paulo. É um equipamento que tem recursos do governo federal via Lei de Incentivo à Cultura, do Estado de São Paulo, e foi concebido e realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e quem faz a gestão é a Organização Social de Cultura chamada IDBR. O Centro de Referência ele foi inaugurado em 2021, nessa nova fase do museu já, e foi criado para realizar pesquisa, documentação e difusão dos acervos e referências do Museu da Língua. E o Centro de Referência tem como um dos seus principais desafios definir as estratégias metodológicas para lidar com esse tipo de acervo, né, de lidar com língua, né, de natureza predominantemente imaterial, volátil, né? E isso, assim, sem deixar de atuar na formação e qualificação do repertório patrimonial da instituição, partindo da língua como objeto cultural. E aí, pensando em contribuir com os estudos e reflexões em torno desse desafio, que aqui no Centro de Referência a gente propôs o ciclo de encontros, formação e tratamento de acervos dedicados a línguas, caminhos metodológicos, que está sendo realizado ao longo de 2022, composto por 3 eventos que estão tendo como principal objetivo trazer à discussão estudos de caso que iluminem perspectivas sobre esse tema. E aí esse é o nosso segundo encontro. No primeiro, a gente conversou sobre coleta, produção e registro de dados, e agora nós vamos para o próximo passo, né? Como cuidar desses dados para depois pensar em como utilizá-los. Vocês devem notar, quem estiver acompanhando os encontros, que os temas abordados de forma transversal nos 3 encontros têm sido das línguas indígenas do Brasil, que é um dos focos das pesquisas realizadas aqui no museu em 2022 e que também é tema da nossa próxima exposição temporária. Então, aí a gente já vai se aquecendo para a próxima exposição. Então, vou começar chamando nossos convidados. O primeiro é o Sebastião Trude, ele pode entrar aqui na tela já com a gente.
O Sebastian é pesquisador visitante no Museu Emílio Guild, em Belém, agora com uma bolsa no programa alemão Heisenberg. Ele é um linguista alemão interessado em linguística antropológica e documentacional. O Sebastian foi pesquisador visitante no Guild durante 12 anos, de 98 a 2010, e estudou a língua Aweti, fazendo trabalho de campo e documentação linguística. A partir de novembro de 2011, o Sebastian trabalhou como coordenador científico e chefe do The Language Archive no Instituto Max Planck para a Psicolinguística. Aí, desde 2012, ele é filiado na Goethe Universidade de Frankfurt como professor associado. Entre 2015 e 2016, ele foi coordenador geral na infraestrutura de pesquisa europeia Clarin Eric, antes de atuar como diretor fundador no Centro Internacional Vigides de Multilinguismo e Comunicação Intercultural, um centro da Unesco na Universidade da Islândia. E aí, em 2019, ele retornou aqui para o Museu Guild. Então, Sebastião, fica à vontade, né? Você tem aí até 30 minutos para essa primeira exposição. Por favor. Perfeito. Muito obrigado, Cecília, e todos. Aprecio muito essa oportunidade de poder falar aqui. E acho maravilhoso a iniciativa. Desculpem, estou um pouquinho gripado, espero que consiga falar bem. Então, eu acho maravilhoso essa iniciativa de vocês, de um lado, de falar sobre acervos e acervos dedicados a línguas. Acho um assunto bastante pertinente, interessante, importante na nossa situação atual, e mais ainda que o Museu da Língua Portuguesa não só contempla o português, mas também as línguas indígenas do Brasil, que de fato fazem a grande parte da riqueza cultural, né, da herança, né, do patrimônio cultural do Brasil e do mundo, né? Eu agradeço também pela introdução, perfeito, sim, fiz essas coisas todas e agora tem 3 anos que estou de volta no Brasil e aqui no Museu Guild com uma nova bolsa. Estou muito feliz de poder, de novo, contribuir para a linguística aqui no Brasil e para, especialmente, a parte documentacional da linguística. E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu coloquei aqui o tema do evento aqui como tema da fala, mas, de fato, também tendo assistido a primeira sessão dessa sequência de 3 eventos, né, eu pensei que talvez seria interessante contextualizar mais um pouquinho esses acervos, né, e o tratamento da informação. Então, eu vou falar sobre as línguas ameaçadas, né, sobre a diversidade linguística que está ameaçada, para dar o contexto sobre tudo que a gente está fazendo aqui, e dou uma muito curta introdução ao novo campo da linguística, ou não mais tão novo campo da linguística, que é a documentação linguística, para aí sim falar para o assunto propriamente dito, né, sobre o perigo dos dados se perderem e por que esses acervos dedicados à língua são tão importantes. E, finalmente, falo sobre os dados, os metadados e as diferentes ferramentas, fazendo já a ponte para a contribuição do Helder, né, que vai aprofundar a questão de como lidar com dados, quais são ferramentas, quais são propostas, qual é o futuro, talvez, em criar, lidar, usar, transformar dados linguísticos, especialmente sobre línguas indígenas. Então, vamos lá. Diversidade ameaçada. Uma pergunta que linguistas recebem muitas vezes, eu pelo menos sempre recebo, é a questão de quantas línguas, afinal, tem no mundo? Qual é essa diversidade mundial? E fazendo uma pesquisa lá na Islândia, apresentando esse assunto, eu descobri que a resposta é bastante surpreendente, talvez, porque o número das línguas faladas hoje no mundo é mais ou menos igual ao número das estrelas que a gente consegue ver de olho nu no céu durante o ano, né? Esse número está mais ou menos em 6.500 línguas e é mais ou menos esse número de estrelas, dependendo da posição do globo. Aqui perto do Equador, em Belém, eu acho que a gente vê mais, porque a gente vê as 2 hemisférios.
Mas já em São Paulo, eu acho que deve ser esse número, 6, 7 mil estrelas que a gente consegue ver com olho nu, e é esse número de línguas que tem ainda no mundo. Este aqui é um dos mapas usados para mostrar a diversidade linguística no mundo. É um mapa já antigo do Ethnologue, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, talvez mais tarde, na discussão, especialmente, onde talvez dá para imaginar, né? Cada ponto vermelho deste mapa é uma língua diferente. Tem algumas áreas onde tem muitas línguas, inclusive aqui o Brasil é um dos países que tem uma diversidade linguística maior, que tem um maior número de línguas, e especialmente na parte ocidental do país, né, já na fronteira com os países vizinhos, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as Guianas, é onde há uma imensa diversidade linguística e uma das zonas quentes da diversidade linguística no mundo. É difícil de dar o número exato das línguas por várias razões. Primeiro, é difícil contar, né? Tem uma confusão de nomes, né? Uma língua pode ter vários nomes, então não é para contar 2 vezes, ou 3, ou 4, 5 vezes, mas também línguas diferentes podem ter o mesmo nome. Então, assim, conseguir não cair em várias armadilhas que estão aí é complicado, mas também realmente ainda não sabemos todas as línguas, né? Aqui no Brasil, eu acho que é o país onde mais tem ainda grupos que vivem sem contato com a sociedade nacional, e em muitos casos a gente não sabe qual língua é que fala. Talvez é um dialeto de uma língua que a gente já conhece, mas talvez também sejam línguas completamente desconhecidas. Então, é possível que o número de línguas no Brasil ainda é maior do que o número que a gente conhece. Mas também é complicado dar um número exato para as línguas, é porque é difícil saber exatamente o que a gente conta, né? Aqui, esse mapa da França mostra as línguas e os dialetos do francês, né? E as línguas faladas na França, né? Algumas línguas são claramente diferentes, o basco, o breton, né? Também o catalão, o alemão ainda são línguas claramente diferentes, mas na parte do francês, né, Languedoc, né, Provençal, são línguas diferentes do francês padrão ou não são? Onde a gente começa, onde a gente termina a contar. E esse mesmo problema a gente também tem quando nós contamos as línguas indígenas. Tem várias línguas indígenas faladas por diferentes grupos com uma identidade étnica diferenciada, mas que são tão semelhantes que eles conseguem se comunicar entre si sem problemas. Então, para os linguistas, seriam só variantes de uma e a mesma língua. Então, há essas contagens diferentes. Também as línguas vêm em famílias, né? Então, como nossa família linguística, no português, faz parte da família linguística indo-europeia, né? Da qual também faz parte o alemão, né? O alemão faz parte do braço, do galho dessa árvore germânica, enquanto o português faz parte do braço do latim, das línguas romanas. E tem as línguas slavas e outras, né, outros braços, outros galhos dessa árvore que fazem parte dessa mesma grande família linguística indo-europeia. São todas línguas parentes, quer dizer que elas todas se desenvolveram a partir de uma língua-mãe que foi falada alguns milênios atrás, uns 5, talvez 6 mil anos atrás, no caso do indo-europeu, e o mesmo vale também para as línguas indígenas, né? E aí o Brasil é especialmente rico porque tem muitas famílias linguísticas diferentes, tem pelo menos 15 famílias diferentes e ainda tem algumas línguas isoladas, línguas que não pertencem a família nenhuma. Elas são unidades por si só, sem ter algum parente. Esse mapa mostra o Brasil, aliás, a América do Sul, e cada cor aqui indica línguas de uma família linguística. As 4 famílias maiores no Brasil são as línguas Caribe, em verde, né, em tons diferentes de verde, mais no norte, mais no Caribe mesmo, né, mas também tem algumas no Brasil Central, no Brasil tropical. Tem as línguas tupi, que nós conhecemos melhor, porque eram muito influentes, muito importantes na história do Brasil, né? Especialmente o Nheengatu, a língua geral, né? Que foi a língua da colonização do Brasil. O Guarani, no sul e tal, são as línguas representadas em tons vermelhos. Tem as línguas aruaque, que tem tons de lilás, púrpura, roxo.
E, finalmente, as línguas G, uma grande família linguística que é mais representativo fora da Amazônia, estão mais no Cerrado, na parte leste do país. Então, são essas as grandes famílias, mas, como eu falei, tem muitas famílias menores que têm suas próprias cores e representações. Hoje, nós sabemos que, se contamos conservadormente, ou seja, se nós não queremos contar dois dialetos da mesma língua separadamente, mesmo se forem falados por povos diferentes, a gente chega ao número de mais ou menos 154 línguas diferentes. Pode ter mais falados das línguas dos povos ainda não contactados. E outras contagens contam com mais línguas, mas aí depende do critério, o que é uma língua exatamente, né? Tem mais estimativas. Mas esse é o número mais exato. Agora, esse mapa, de fato, representa a diversidade na hora do contato com os europeus 500 anos atrás, né? E, na época, há estimativas bastante válidas, eu creio, né, que houve, na época, no território que hoje é o Brasil, mais do que 1.000, talvez 1.200 línguas diferentes. Então, eu não estou falando de dialetos, né, como português de Portugal e português do Brasil, são diferentes, sim, mas fazem parte da mesma língua. Né? Então, eu não estou falando de dialetos, eu estou falando de línguas diferentes, como o português é diferente do francês, do italiano. Então, na época, eram bem mais. Quer dizer que nós já perdemos, né, uma grande parte da diversidade linguística no Brasil, né, pelo menos 75% no decorrer desses últimos 500 anos, desde o primeiro contato, desde a primeira invasão dos europeus em território brasileiro. Se a gente olha para o mapa atual, essa é a situação. Né? Então, nós temos vastas áreas que aqui estão representadas como branco, e branco quer dizer que não mais se fala línguas indígenas, mas sim se fala português, ou nos outros países espanhol, ou inglês, ou holandês, ou francês. Na América do Sul, são essas as diferentes línguas europeias que têm mais representatividade aqui no continente. E essa tendência de que as línguas estão indo embora não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno global. Né? De fato, se a gente vê o número de falantes, né? Se a gente ordena as línguas por número de falantes, a gente tem uma curva assim, uma curva de Gauss, né? Que tem a propriedade de que o ponto mais alto é o ponto onde é o número que metade das línguas tem mais falantes e metade das línguas tem menos falantes. Né? E, normalmente, quando eu faço essa pergunta, qual você acha esse número? Qual é o número de falantes típicos de uma língua no mundo? As pessoas acham que seriam centenas de milhares ou até milhões, mas, de fato, são só 7.000. Ou seja, metade das línguas do mundo tem menos do que 7.000 falantes. E isso quer dizer que essas línguas têm um futuro muito incerto, né? Inclusive, mesmo línguas com 10.000, 100.000 falantes também podem se perder se troca a língua. Para isso, tem vários fatores, né? Tem muitos fatores externos que fazem pressão em cima das línguas, né? Pressão econômica. Para ter sucesso no mercado de trabalho, você tem que falar português no Brasil. Então, a língua indígena, muitas vezes, é vista como um empecilho, né? Pressão política, né? Em vários países houve políticas de proibir o uso de línguas locais, né? Aqui tem uma imagem de um colega nosso que mostra um castigo de alunos na escola que, quando usavam a sua própria língua, tinha que usar esse aviso dizendo: eu não devo falar a minha língua. Então, houve muito orfanatos, internatos forçados, especialmente na América do Norte, mas também no Brasil. Houve muitos eventos assim que os povos foram proibidos de falarem suas línguas. Tem pressão religiosa, cultural, social, né? A atuação dos missionários é um ponto bastante sensitivo aqui no Brasil, que ajudou, lamentavelmente, para crescer e mesmo a exterminar muitas línguas. Pressão da educação, né? Para você ter acesso à educação avançada, você precisa falar português, né? Migração, né, é um fator. Quando o povo chega em outro lugar, chega como minoria e vai normalmente abandonar a sua língua. Mudanças culturais e ambientais drásticas, né, onde se perde o habitat, também se perdem os povos e as línguas que moram lá. Então, como consequência de todas essas pressões, o prestígio da língua tradicional se perde na comunidade, né, e o povo, em algum ponto, forçadamente ou não,
decide desistir da língua e não passa a língua mais adiante para a próxima geração. Aí as consequências no uso da língua são que cresce o bilinguismo, né? A gente vê isso em todas as línguas indígenas do Brasil, o número de pessoas que falam português cada vez mais cresce. Quando eu cheguei com o Zavetia em 98, talvez 20 homens jovens falavam português. Hoje as mulheres, os velhos e as crianças falam português. Então tem muitos bilíngues. Aí há uma divisão de domínios, né? de áreas em que você usa uma língua, né? E cada vez mais os novos domínios vão sendo ocupados pela língua dominante. Aí tem uma guerra, né? Em qual situação, qual língua é que eu uso? E muitas vezes o português entra em cada vez mais domínios novos de uso da língua. E aí a importância da língua dominante cresce e a outra, a língua tradicional, retrocede. A questão-chave é o uso da língua ao se comunicar com a próxima geração, né? Ou especialmente entre as crianças, porque crianças passam muito tempo falando entre si também, né? Se isso acontece não mais na língua tradicional, mas na língua dominante do português, muitas vezes aqui no Brasil o português, né? Aí a língua é fadada a desaparecer, né? Então não tem mais novos falantes, né? E os velhos falantes vão envelhecendo, vão morrendo, e aí a língua é fadada a desaparecer dentro de uma ou duas gerações. E isso tem consequências também na estrutura da língua, né? Primeiramente, o léxico não se desenvolve, né? Ou ele até encolhe, as pessoas não sabem mais todas as palavras, não usam mais todas as palavras, né? Não lembram mais, né? E a mudança constante entre duas línguas causa que a língua tradicional sofre uma reestruturação. Isso primeiro, dá uma simplificação, que é normal, né? Todas as línguas em situação de contato sofrem isso. Isso ainda sozinho não faz uma língua desaparecer. O inglês fez muitas mudanças por causa do contato com outras línguas e sofreu muitas mudanças, muita simplificação. Eu achei uma língua muito forte. Agora, quando o sistema é reduzido, quando não é mais possível de expressar tudo que se quer expressar, aí sim que é um problema, né? Aí o uso é comprometido e aí os bilíngues cada vez menos são seguros do uso da língua tradicional, não sabem mais como exatamente era, como é que se usa, não lembra mais de tudo, e aí começa a ter muita variação. Um fala assim, outro fala diferente, eles já não começam mais a se entender, né? Um falante começa a variar, né? Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, e aí a língua começa a se dissolver, por assim dizer, entre os últimos falantes, que muitas vezes não usam a língua por muitos anos. No Brasil, a situação, de fato, é exatamente essa, né? Se a gente vê o número de falantes, né, só 15% das línguas do Brasil tem mais do que 1.000 falantes, né? Aquele número mediano, né, no Brasil é de mais ou menos 220 falantes. Talvez hoje seja um pouquinho mais, porque algumas línguas cresceram bastante, mas também outras línguas se perderam. Então, mais ou menos é essa faixa, entre 200 e 300 pessoas por língua, no valor mediano. Quer dizer que no Brasil, todas as línguas são, de alguma forma, ameaçadas, né? Aqui, as brancas são aquelas que sofrem pressão, as amarelas são aquelas onde já não tem mais crianças falando, ou muito poucas. Laranja, quando só os adultos e os velhos lembram, e vermelha, quando só alguns velhinhos ainda têm um pouquinho de conhecimento sobre a língua, e preto são as línguas que já foram exterminadas, que não tem mais falante nenhum. Então, todas as línguas indígenas, mesmo aquelas que têm 10.000, 20.000, 40.000 falantes, todas elas sofrem uma pressão e são línguas ameaçadas. Isso se descobriu por volta de 1990, que isso é um problema global. E aí foi esse o tempo em que os linguistas disseram, vamos começar a documentar as línguas, tempo para descrever as línguas, né? Então surgiu essa nova área da linguística que se chama linguística documentacional, né? Onde o resultado seriam documentações linguísticas no sentido que eu vou já explicar. Esse processo, esse novo campo foi introduzido por causa, né, sob a impressão da ameaça às línguas, ao risco linguístico, né, mas, ao mesmo tempo, só foi
viável, né, por causa da revolução técnica, especialmente da revolução digital, porque só com o mídia digital que é possível de fazer grandes quantidades de gravações e de preservá-las, processá-las, anotá-las e assim vai, de uma forma eficiente e especialmente de arquivá-las, como a gente vai ver agora. Então, uma documentação é diferente da descrição, né? A descrição consiste em uma gramática, a descrição do sistema linguístico, de um dicionário, né, a coleção de todas as palavras, expressões fixas da língua, e talvez ainda uma coleção de textos. Essa é a tríade de Boas, né, tradicional que se fazia para descrever uma língua. Mas quando a gente fala de documentar uma língua, hoje em dia nós falamos de criar corpora, né, coleções, né, compilações de dados multimídia com anotações. E isso que eu vou exemplificar um pouquinho mais agora. Então, tem vários passos na documentação. O primeiro passo, que foi abordado no último encontro, né, é sobre as gravações de eventos de fala e da cultura, e aí escutamos como é importante de saber sobre a cultura para fazer uma documentação que tenha realmente significado, que realmente seja relevante, e não só algumas gravações avulsas, desconexas, né? Essas gravações devem ser processados, cortados, trabalhados e transportados para o computador para trabalhar. E é importante de organizar esses arquivos, porque com muitas gravações a gente tem uma tendência de se perder na quantidade, então tem que ter um bom esquema de dar nomes aos arquivos e tal, para saber qual arquivo é qual. E nós precisamos criar metadados, é outro aspecto que eu vou falar mais um pouco daqui adiante. E, a partir de lá, é importante de anotar essas gravações, porque se a língua se perde realmente, não tem mais falante, e a gente tem uma gravação da língua de um ancião que conta a história, se a gente não tem nenhuma anotação, começando por uma transcrição, nós também precisamos de uma tradução, então a gente não sabe o que se está falando lá, e aquela documentação vai servir para nada. Então, a anotação é fundamental para oferecer, abrir essa riqueza das gravações para o público, outros pesquisadores e os próprios falantes e seus descendentes. Dá para anotar mais, fazendo glosagens, né, e criar um léxico de todas as unidades, e eu acredito que a Elda vai falar mais um pouco sobre isso. E dá para fazer a anotação mais avançada, né, os gestos, sinais, a mímica, a entonação, comentários adicionais, tem muitos aspectos que daria para anotar em cima só da transcrição e tradução. Finalmente, esses dados devem ser organizados direitinho e arquivados. E esse é o ponto que nós queremos focar hoje, né? E no arquivo, temos que administrar esses arquivos, temos que decidir quais são os direitos de acesso e tudo mais. Aqui tem algumas fotografias que ilustram o que eu estou falando, né? Isso sou eu, uns 20 anos atrás, uma das primeiras viagens para o campo, entre os Aveti, mas na época, nas primeiras visitas, eu ainda não trabalhei na documentação, eu ainda fiz somente descrição, então estou fazendo trabalho de campo, pegando nomes de parentesco, aqui no caso, como falante, né? Isso acho que foi a minha primeira viagem, em 98, aos Aveti. Mas logo depois, comecei a fazer essas gravações aqui com o mesmo falante, né, que é um grande narrador de histórias, e eu estou gravando, lamentavelmente, só em áudio. Eu perdi todos os gestos que ele faz e muito conteúdo se transporta pelos gestos. Tem, claro, que também fiz gravações de vídeo, mas as narrativas, a literatura oral, 90% eu só gravei. E aí comecei a trabalhar esses dados junto com os falantes e fazer a transcrição e a tradução. Hoje em dia, isso é 20 anos atrás, né? Hoje em dia, a documentação, normalmente, na maioria dos projetos, é feita em cooperação com a sociedade, os falantes, não só como colaboradores que fazem os depoimentos e ajudam na transcrição, mas são eles mesmos que fazem, hoje em dia, as gravações de áudio e vídeo, né? Eles têm um olhar intrínseco, né? Interno, eles sabem o que gravar, o que é relevante, né? E são eles também que são ótimos para fazer a transcrição, pelo menos talvez também a tradução. Então, assim, hoje em dia é uma colaboração mais intensa
entre os falantes e os linguistas ou pesquisadores. Porque a tecnologia já está chegando nas aldeias, né? Não são os pesquisadores que estão trazendo as televisões, as antenas parabólicas, né? Os celulares. Hoje em dia, eu acho que quase todos os indígenas que visitam as cidades de vez em quando vão com o celular, então tem acesso a essa tecnologia digital. E de noite, normalmente, consumem mídia. A questão é o que eles consumem. Será que é um jogo de futebol, o jornal nacional, é uma telenovela, é um filme, o que é? Seria bom se fossem gravações dos conhecimentos tradicionais, que hoje em dia já não se passam mais adiante de geração em geração como antigamente. Então, a documentação é importantíssimo, né? Não só de cotidiano, eventos cotidianos, mas também de rituais, né? Celebrações, festivais, cerimônias. E até talvez encenações de mitos, né? Aqui essas imagens vêm dos Koikuro, onde a Bruna Franqueto fez um projeto de documentação exemplar, né? Junto com a iniciativa de vídeos nas aldeias, né? Se treinaram vários videomakers Koikuro que hoje estão produzindo e já produziram filmes premiados, né? De vários diferentes tipos de conteúdo. Mas esse material também pode estar ameaçado. E essa é a parte importante. Antigamente, a gente conservava informação basicamente em papel, né? Mas com o evento de outras mídias, começamos a fazer gravações, né? 100 anos atrás, 80 anos atrás, né? As fitas antigas de áudio eram meio bom para fazer gravações. E tem uns 30 anos que nós começamos a usar o computador e dados digitais. E, como eu falei, tem um risco de se perder entre os dados se os dados não têm um nome prático, tem uma designação e metadados. Começamos a organizar nossos dados em mídia digital, criar bancos de dados, né? Não fosse possível de catalogar todo o genoma humano, né? Que hoje é uma coisa que se faz dentro de poucos minutos, se não fosse computador, né, toda a tecnologia digital, mas onde a gente vai salvar tudo isso, né? Eu não sei, alguns de vocês talvez ainda se lembram desses floppy disks, né, que foram substituídos pelos discos mais pequenos, e depois houve essas coleções de discos rígidos que hoje ainda estão pelo menos nos computadores maiores, né? E claro que cada vez mais é comum de salvar os dados na nuvem. Isso também não necessariamente é seguro, né? Muitas vezes a gente quer acessar algum conteúdo que a gente sabe que estava lá uns meses atrás e acessando de novo a gente já não acha mais. Então, como garantir que essas gravações e tudo mais sobrevivem? Então, são os próprios dados que estão em perigo, né? A gente criou essas novas mídias, né? As mídias mais antigas, que são esses tabletes de argila, né? Que se usavam Oriente Médio, uns 2, 3 mil anos atrás, eles sobrevivem até hoje, né? Papel sobrevive várias centenas de anos. Mas CDs, basta um arranhão, né? E mesmo ele se descompondo sozinho e as informações nele vão embora. Disco rígido, da mesma coisa, caiu para o chão uma vez, pode se perder tudo que tem nele. Então, os transportadores físicos de mídia digitais não são robustos o suficiente para garantir a sobrevivência. E também os formatos digitais têm uma vida útil que não é para sempre, né? Eu ainda trabalhei no início da minha carreira científica como WordPerfect. Hoje não tem mais programa que abra os meus arquivos que eu escrevi em 30 anos atrás, né? E também a codificação dos fontes e muitos outros problemas são cabeludos. Então, o desafio é a sustentabilidade, né? De querer criar coleções de dados que são duradouras e que são constantemente acessíveis. E aí entram várias soluções. No caso dos formatos, né? Não formatos comerciais, né? Fechados, mas formatos abertos, como XML, uma migração frequente de um formato para o outro, quando o formato fica obsoleto, né? E de ter várias cópias desses dados. Se um carregador morre, tem as outras cópias. É fundamental. Isso é uma tarefa que os pesquisadores individuais não podem fazer.
isso tem que ser feito por centros, por acervos, né? E melhor ainda se esses acervos estejam conectados em redes, né? Que haja um intercâmbio entre eles e que eles copiam seus dados de um para o outro, né? Todo mundo lembra, com certeza, quando o Museu Nacional queimou, uns poucos anos atrás, né? Aí se perdeu muito material, inclusive gravações de línguas indígenas e tal, que não tiveram um backup fora da instituição. Então, mesmo que haja cópias internas, se as cópias estão de lado do original, uma catástrofe dessas pode apagar muita coisa. E se apagou, no caso dos acervos do Museu Nacional, muita coisa se perdeu para sempre, porque os povos já não praticam mais, já não, talvez nem falam mais as línguas que foram gravadas. Para isso, tem no mundo alguns acervos dedicados a línguas, né? Eu coloquei aqui algumas para nós importantes são DOBES, né? NMEGA é aquele que eu era responsável por alguns anos, o Endangered Languages Archive em Londres e agora Berlim, né? E o AILA, fica no meio à esquerda, que é o acervo de línguas da América Latina, que é muito relevante. Mas também tem 2 acervos no Brasil, um no Museu Geude, onde eu estou trabalhando aqui, e um no Museu do Índio, né, que é do PRODOC, do programa PRODOC, com a ajuda da Unesco, né, feito aqui no Brasil, documentando línguas brasileiras, né, que está em funcionamento. E a Bruna Franqueto, de novo, está na liderança de organizar e colocar em. Grandes acervos têm a possibilidade de copiarem os dados entre si. Isso aqui é o esquema que o Instituto Max Planck, lá em NMEGA, teve. A cooperação com os acervos locais na América do Sul, o Museu Geude, né, o Museu do Índio, no Rio, de fato não se concretizou. Também os acervos entre si ainda não estão conectados. A gente está falando sobre essa necessidade tem mais que 15 anos, mas ainda não conseguimos estabelecer isso. Então, aí sim que tem um problema. Se um acervo desaparece, não tem cópia nos outros acervos. É uma coisa que a gente deve resolver. Eu estou vendo que eu já falei a minha meia hora, eu vou acelerar um pouquinho e tentar concluir. Então, a gente está falando de acervos que oferecem os dados de uma forma organizada, né? E podem até oferecer gravações já com áudio, já com anotação, assim que você consegue ver as anotações, as transcrições e as traduções, né? É uma tarefa bastante cabeluda, né? Porque tem muitas questões éticas e jurídicas envolvidas, né? Tem muitos contratos, muitos acordos a serem feitos, né? Um código de conduta para não ter abuso desse material, para não oferecer esse material a pessoas que não podem ver, né? Tem materiais sensíveis, pessoais, xamanísticas, não sei o quê. Então, tem que se pensar muito bem quem pode fazer o quê, quem tem acesso, quem determina o quê, qual é o desenvolvimento e envolvimento da sociedade de falantes em tudo isso, assim vai. Porque os dados, não todos os dados estão simplesmente abertos, né? A gente não quer ter um jardim zoológico de dados linguísticos, né? De povos indígenas. A gente quer que isso seja tratado com respeito. Então, pelo menos, você tem que se identificar ou acessar esse material para evitar abuso. E muitas vezes você tem que pedir autorização para acessar certos materiais mais sensíveis, e alguns materiais podem ser fechados e só abertos para os pesquisadores e os próprios falantes, né? Então, o último ponto, dados, metadados e ferramentas, né? Os dados com que a gente se lida no campo da documentação são, em primeiro lugar, como eu falei, gravações de vídeo e áudio. Esses são dados primários. Disso, a gente cria, em cima disso, a gente cria anotação, especialmente uma transcrição, tradução, pode ter em várias formas, formatos, mais níveis de anotação. Isso são os nossos dados secundários. Mas tudo isso tem que estar organizado e catalogizado com metadados, que descrevem o evento, né? Quem gravou, quem foi gravado, qual foi o assunto, qual foi a ocasião, né? Qual foi a tecnologia usada e quais são os dados, né? Primários e secundários associados, né? Um conjunto desses 3, dados primários, secundários e metadados, a gente chama de uma seção.
Então, se nos vemos nos grandes acervos, né, normalmente a organização é em sessões. Aqui a gente tem uma sessão, que é a sessão do falante 10, que deu uma autobiografia, e tem vários arquivos de mídia e de anotação aqui associados a essa descrição de metadados que descrevem essas gravações todas que fazem parte de uma sessão. Antigamente, nós usamos o Arbil, programa desenvolvido em Nimega, para criar esses catálogos de metadados, né? Mas aí a gente já vê a vulnerabilidade dessa infraestrutura. Esse programa não está mais sendo desenvolvido, então esses metadados no formato INDI, um formato que foi criado especificamente para isso, hoje já é ultrapassado, mas continua sendo o formato que nós usamos e temos que ver quais são as ferramentas que hoje lidam com esses dados. Tem um agora novo, se chama Lameta, que é tipo um formulário, que não tem toda a potência que o Arbil tinha, mas pelo menos permite criar metadados neste formato IMDI de uma forma eficiente e até agradável de se trabalhar. Mas para fazer a anotação, tem vários programas que nós podemos usar. Transcriber foi desenvolvido já fora do contexto de documentação linguística. Ele consegue fazer uma transcrição, mas nada mais do que isso. Elan é o programa de anotação que nós usamos a documentação linguística hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro, né? Desenvolvido até hoje no Instituto Max Planck em Nimega, onde eu trabalhava por um tempo. E tem o programa Toolbox, já ultrapassado, mas já ainda bastante útil, que permite criar tantas linhas quanto você quiser, e que está sendo substituído, especialmente para a glosagem e a criação de entradas lexicais, pelo Flex, um programa também como o Toolbox do Summer Institute of Linguistics, ou SIL International, como eles se chamam hoje, que é uma organização que apoia missionários que, de um lado, permitem fazer essa documentação, esse processamento de dados linguísticos, de um lado, e, de outro lado, eles têm esse lado político, e eles entram às aldeias e convertem uma parte da população a cristãos, e isso muitas vezes leva a uma divisão dentro do grupo e a conflitos que muitas vezes acabam enfraquecendo o grupo, a cultura e a língua, né? E mesmo que seja o objetivo de documentar e de fortalecer a língua, o efeito da ação missionária muitas vezes é exatamente o contrário, novamente. Então, são esses os 4 programas e cada um tem seu ponto forte e seu ponto fraco, né? Toolbox e Flex não trabalham com áudio e vídeo, inclusive porque foram desenvolvidos originalmente para traduzir a Bíblia. A Bíblia não tem gravações de áudio e vídeo, então não precisa trabalhar com isso. E os programas que trabalham com áudio e vídeo, especialmente o Elan, de outro lado, ainda não tem uma boa possibilidade de fazer a glosagem, de criar um léxico, de fazer toda essa anotação linguística mais avançada que nós queremos fazer para documentar a língua mais plenamente, documentar a estrutura da língua e tudo mais. Desculpe que no final eu corri um pouquinho, mas eu espero que eu consegui dar uma visão geral de que é documentação linguística, né? Eu quis retomar a Bilaci, minha colega aqui do Museu Geude, que esteve na última reunião e não conseguiu falar bem por problemas técnicos. Eu sei que vários desses pontos que eu falei aqui agora, ela queria falar, então eu completei isso e espero que tenha dado uma visão ampla do contexto dessa formação de acervos e por que a gente está fazendo isso. Muito obrigado pela sua atenção e me perdoam que eu extrapolei um pouquinho o tempo. Obrigada, Sebastião. Ok, foi mais corridinho no final, mas as pessoas foram fazendo perguntas aqui que vão ajudando depois a complementar, né, essa parte. Então, vamos lá encaminhar. Vou chamar o Helder para vir aqui conosco. O Helder, ele é doutor em Linguística pela Universidade, eu não sei pronunciar muito bem, mas acho que é Radboud, em Nijmegen, algo assim, nos Países Baixos, com uma gramática de referência do Yanomami falado na região do Papiu, em Roraima.
Ele tem graduação em português pela Universidade de São Paulo e um mestrado em Linguística Indo-Americana pelo Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social. Ele tem experiência na área de linguística descritiva, documental e aplicada, atuando principalmente nos temas línguas Yanomami, tipologia funcionalista, descrição gramatical, linguística histórica, elaboração de ortografias, elaboração de materiais didáticos em língua indígena e desenvolvimento de tecnologias de documentação linguística e interfaces entre documentação e descrição linguística. O Helder, desde 2012, vem se dedicando ao desenvolvimento de plataformas digitais para abrigar pesquisas sobre línguas Yanomami, em particular pesquisas lexicográficas na forma de dicionários multimídia e na criação de ferramentas de auxílio à documentação. O Helder tem um vasto currículo, né? Ainda vou destacar aqui que ele trabalhou como consultor técnico no programa de documentação de línguas indígenas do Museu do Índio, Unesco, coordenou o diagnóstico da vitalidade e da diversidade linguística das línguas Yanomami, um projeto financiado pelo Ministério da Cultura e pelo IFAM, e executado pelo Instituto Socioambiental. E aí é algo que ele, inclusive, vai trazer hoje, né? Ele concebeu e desenvolveu a plataforma Japim para a publicação multimodal e edição colaborativa de dicionários de línguas indígenas com recursos multimídia. Então, Helder, por favor, fique à vontade. Obrigado, Cecília. Obrigado a todos. Obrigado, Sebastião, pela apresentação. Você já adiantou diversos pontos que eu vou apresentar aqui, mas eu acredito que vai ser, vou conseguir fazer um diálogo, quem sabe, interessante com a sua apresentação. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre algumas práticas de lexicografia no contexto da documentação linguística. Na segunda parte da minha fala, eu vou tocar em alguns aspectos técnicos, talvez de maneira bem superficial, relacionados ao ao processamento e armazenamento e, eventualmente, publicação dos dados lexicais coletados durante os projetos de documentação, mas antes disso, eu gostaria de começar eu talvez me estenda demasiadamente nisso, mas eu vou tentar não. Falar um pouco de teoria e comentar brevemente a relação da lexicografia com o que chamamos de documentação linguística, né? E nessa jornada, eu vou tocar em algumas questões éticas e também políticas que é inevitável não passar por elas, principalmente considerando o objeto da que me coube falar aqui, que é sobre a produção o processamento de dados lexicais e que, como veremos, temos poucas possibilidades, poucas ferramentas disponíveis e que, de maneira nenhuma, são consensuais, né? Mas deixa eu falar um pouco sobre o que eu entendo por documentação linguística. O Sebastian colocou a fundação da documentação linguística como no final do século XX, né? Mas eu talvez, com uma visão um pouco mais conservadora, eu coloco um pouco 100 anos antes, né? Justamente com o trabalho de Boas, esse antropólogo que, na verdade, lançou as bases para o que a gente entende por documentação linguística. Eu acredito estar fazendo um ponto pacífico aqui, mas eu vou falar disso mais para frente. Mas, de todo modo, como o Sebastião falou, a documentação linguística é um campo da linguística que é preocupado em produzir acervos sobre línguas humanas. E esses acervos precisam ser perenes, fidedignos e significativos, no sentido de serem relevantes do ponto de vista cultural e social, e que possam
de algum modo, retratar ou representar uma língua e os seus usos por determinado grupo humano num dado momento histórico. A documentação linguística tem, portanto, como projeto um projeto museológico, um projeto de produção de acervos. E esses acervos, idealmente, têm dois públicos, né, principais. Por um lado, nós temos a comunidade científica, os linguistas e os demais interessados na diversidade linguística humana, que esse público certamente tem grande interesse na constituição, que esse tipo de acervo documental sobre línguas seja constituído, né? E, por outro lado, nós temos as comunidades cuja língua está sendo documentada. Para essas comunidades, quer dizer, pelo menos do ponto de vista, pelo menos idealmente ou teoricamente, eles também seriam usuários desses acervos, né? No sentido de que esses acervos são um meio para salvaguardar, salvaguardar seu patrimônio linguístico e cultural e oferecer, eventualmente, subsídios materiais para quaisquer ações de revitalização linguística no futuro, né? Quer dizer, é difícil saber como se os nossos antepassados cantavam se não temos registros desses cantos, né? Um exemplo, para ficar num exemplo óbvio. Então, uma ferramenta fundamental, né? Quer dizer, ela não é que ela seja suficiente para garantir essa salvaguarda desse patrimônio linguístico, mas é, no mínimo, estratégica, né? Bastante importante nesse contexto, como o Sebastian falou, esse contexto que vivemos e que temos vivido no último século, de rápido decaimento da diversidade linguística no mundo e no Brasil. Quer dizer, nesse contexto de desaparecimento de línguas a um ritmo semanal, né? Mas o ponto que eu estou querendo frisar aqui, e que é preciso deixar ter sempre bem claro, é que quando falamos em documentação linguística, estamos quase sempre nos referindo à documentação, estamos falando de documentação de línguas subdocumentadas, não documentadas, mas, antes de mais nada, estamos falando de línguas que são minoritárias, que estão minorizadas e que estão ameaçadas, e que as comunidades que falam essas línguas também estão sujeitas a ameaças em diversos níveis, né? Ameaça ao seu território, ameaça muitas vezes a sua integridade física, ameaça a sua segurança alimentar, ao seu ambiente em que vive, né? E isso tudo é importante, ter isso em mente é importante porque questões éticas e políticas ganham uma relevância maior no trabalho de documentação. E isso é difícil de não lidar. E é preciso frisar que essas questões éticas acabam por determinar bastante o nosso trabalho. Isso é inevitável na documentação. E é bem diferente de documentar o português, fazer um dicionário do português e fazer um dicionário para uma língua indígena. A relação dos falantes com a língua é bem diferente. Mais tarde eu posso falar mais sobre isso. Mas agora, voltando para a relação da lexicografia com a documentação linguística, bom,
até o século XIX, o século XX, antes de Boas, aquilo que se praticou de mais parecido com o que se conhece por documentação linguística foi justamente a lexicografia. Eventualmente, um esboço gramatical na forma de arte gramática, mas, sobretudo, a lexicografia, de diversas formas. Esse foi o documento linguístico mais popular, era o mais popular até então, desde uma simples lista de palavras até dicionários criados, elaborados com relativa extensão, né? E era muito, muito, muito raro, no entanto, que se documentassem textos nativos. No caso das línguas e dos povos indígenas do Brasil, a gente tem pequenos fragmentos de mitologia, um pedaço de canção anotada em um livro de viajante, mas é tudo muito esparso, fragmentado e anedótico, né? Os principais ou os únicos textos produzidos, registrados, foram os de cunho evangélico. Os trechos de Bíblia, peças de pregação, trechos de missa. Enfim, essas práticas da proto-documentação linguística daquele tempo eram, enfim, só ferramentas coloniais que instrumentalizavam linguisticamente os missionários e os demais agentes coloniais em seus objetivos maiores de expansão e controle da colônia, de expansão da fé, de expansão do poder econômico e político. Quer dizer, existia essa ideia, essa preocupação de produzir documentos de referência para a posteridade sobre a língua ou conhecimentos tradicionais de um povo. Interessante que, de maneira bastante incidental e quase irônica, foi justamente o que veio acontecer, né? Porque basta considerar que os únicos instrumentos que dispomos hoje para conhecer algumas línguas extintas, como o tupinambá, são justamente os vocabulários, esboços gramaticais e esses textos religiosos produzidos por esses missionários. Ainda que hoje sejam valiosos documentos, muito por serem os únicos documentos que a gente tem sobre essas línguas, são documentos que são limitados do ponto de vista da confiabilidade, da fidedignidade. São pouco confiáveis como fonte de dados primários, fontes de dados linguísticos primários, né? São pouco úteis para acessar a cultura e a língua de um povo. E Franz Boas foi talvez o primeiro que teorizou sobre a precariedade dos dados gerados por esse modelo, centrado principalmente na lexicografia. E olha que, nesse momento, no final do século XIX, havia um grande frenesi em torno das listas de palavras, dos dicionários e da própria lexicografia, né? Muito diante dos avanços que a filologia românica, que a filologia germânica e a filologia indo-europeia haviam conquistado, havia uma grande aposta científica na lexicografia como uma ferramenta para descobrirem mundos novos, para descobrirem as línguas do mundo, para descrever as línguas do mundo, e, para mais além, para descobrir, para falar da história da humanidade através desses dicionários. Havia uma grande uma reificação dos dicionários, então. E Boas foi o primeiro a apontar que esses dados puramente lexicais eram deficientes para esse empreendimento que haviam colocado para si, né? E que, principalmente porque esses dicionários não estavam baseados em textos nativos. Boas não desconsidera a importância eles acredita ainda no potencial descritivo e documental dessa ferramenta dos dicionários, mas ele traz para o centro
e coloca como pilar indispensável para esse empreendimento os textos nativos, né? Então, daí vem a trilogia boasiana que o Sebastian citou, de você produzir, registrar textos nativos, registrar com lápis e papel, mas, no caso dele, até com gramofones, né, rolos de cera, registrar os textos nativos, que vão, numa relação retroalimentar, esses três componentes da tríade boasiana vão se retroalimentar, né? Você vai ter uma compreensão melhor dos textos nativos à medida em que você tem uma melhor descrição, uma melhor compreensão da gramática, e uma melhor sistematização do léxico da língua, e essa gramática e esses dicionários são construídos com os textos nativos, que, por fim, são melhor compreendidos, são compreendidos de maneira mais nativa, com o subsídio, o suporte da gramática e do dicionário. Bom, no final do século XX e durante esse século XXI, como mencionou o Sebastian, a documentação linguística ela foi radicalizando essa posição da primazia do texto nativo e foi colocando como o único objeto de interesse do campo da documentação linguística, né? A ponto hoje de serem justamente sinônimos, né? Documentação linguística é sinônimo de produzir registros audiovisuais transcritos e traduzidos. Parece bem justo, quer dizer, de fato, hoje os acervos digitais de documentação linguística que o Sebastian mostrou deixam explícito essa centralidade absoluta do texto na maneira como eles se organizam, né, e disponibilizam seus acervos para consulta pública. Os acervos, como mais uma vez o Sebastião mostrou, estão organizados em torno de sessões, e cada sessão se referindo a um evento de fala específico, com seus, quer dizer, a que você associa uma mídia, que foi o registro desse evento de fala, os metadados dessa mídia, e um outro arquivo contendo a transcrição, a tradução e, eventualmente, a glosa morfema por morfema do texto. O dicionário e a gramática servem, obviamente, de subsídio fundamental para esse trabalho de processamento, de transcrição, de tradução, de glosa, do registro do evento de fala, mas eles mesmos não são mais os objetos centrais dos acervos criados e depositados. A descrição gramatical e a lexicografia saíram da esfera de interesse principal da documentação linguística, né, e passaram a se constituir como projetos independentes, autônomos, ainda que muito subsidiários do projeto da documentação. De todo modo, esse rearranjo dos objetivos da documentação teve, por um lado, né, uma motivação de fundo científico-metodológico, né, no sentido de reconhecer um valor maior no registro vivo de um evento de fala. Tem um valor, como dado linguístico, um valor maior do que uma descrição estática de um elemento do paradigma lexical de uma língua, quer dizer, da entrada de um dicionário, né? Se por um lado tem, obviamente, esse argumento a seu favor, tem também um outro argumento que é de ordem pragmática, de ordem organizacional, porque de fato, o dicionário pode ser um projeto de muito tempo, que demora muito tempo para ser concluído.
Ele às vezes pode ser um projeto de décadas, né? Dependendo da metodologia que você seleciona para realizá-lo. E, de fato, isso não cabe dentro do espaço, do curto espaço de tempo de 1, 2, 3 anos, 4 anos de um projeto de documentação. E, sobretudo, se você está trabalhando concomitantemente nos registros dos eventos de fala e, com frequência, também, quem sabe, escrevendo uma gramática ou a sua tese de doutorado ou algum outro trabalho, né? Esse rearranjo foi satisfatório, digamos que para uma parte do público usuário dos acervos de documentação, e aqui eu estou falando dos linguistas, dos cientistas, de nós interessados na diversidade linguística humana. Mas, por outro lado, para o outro público, o outro público desses acervos, né, as comunidades falantes das línguas documentadas, pelo menos para parte desse público que eu conheço a partir de relatos, né, parte dessas comunidades se sentiu frustrada nas suas demandas aos projetos de documentação, porque muitas vezes essas comunidades materializavam precisamente nos dicionários suas expectativas, seus anseios com relação aos projetos de documentação que aconteciam nas suas comunidades. Isso é compreensível, né? Além do inegável valor simbólico que o livro, o dicionário tem como objeto cultural, é preciso lembrar que as escolas indígenas são, em geral, muito carentes em material didático na língua. E os dicionários, nas suas várias modalidades, dicionário temático, especializado, bilíngue, vem, de algum modo, cobrir parte dessas lacunas, dessas demandas, né, como eu disse anteriormente, fazer documentação linguística trabalhar inevitavelmente com línguas minoritárias, minorizadas e com comunidades que também se encontram em situação igualmente desfavorecida, digamos. E, como disse, as questões éticas são sempre muito relevantes nesse trabalho e é preciso saber ouvir e responder a essas demandas comunitárias e não dispensá-las sob o pretexto de serem práticas de documentação metodologicamente já ultrapassadas. É um pouco, na verdade, por isso que eu me aventurei na lexicografia, na elaboração e colocar esforços na publicação de dicionários da língua, depois de ter trabalhado bastante nesses projetos de documentação linguística clássica, digamos, né? Bom, eu espero daqui a pouco explicar esse histórico todo que eu fiz aqui, bastante superficial, na verdade, da relação da lexicografia com a documentação linguística. E agora eu queria passar para a prática e comentar alguns aspectos técnicos relacionados ao fazer lexicográfico de modo geral. E depois, eu não sei se vou ter tempo, o Sebastião, quem sabe talvez eu possa mostrar um pouco sobre o fazer lexicografia nesse contexto de centralidade do texto na documentação linguística, né? Bom, primeiramente, como começa um dicionário, né? Ainda que, como acabamos de ver, as modernas práticas de documentação talvez sugiram ter o texto como principal fonte dos dicionários, né? Em geral,
segundo a minha experiência, na prática, o que acontece é que os cadernos de campo, esses são a primeira fonte de um dicionário. São as anotações esparsas, as listas de palavras, as frases recolhidas em campo. Quer dizer, o dicionário começa, em geral, pelo próprio material de estudo da língua que o linguista ou o antropólogo está produzindo para si. E no caso dos pesquisadores indígenas, em geral, também começa com esse material fruto da reflexão metalinguística que ele faz sobre sua língua e que muitas vezes justamente materializa em listas de palavras organizadas de acordo com algum critério relevante para ele. Bom, com esses cadernos de campo, essas listas, né, para onde processar, para onde mandar esse material, né? Bom, uma coisa desde já deve ficar clara é que o processador de Word não é uma opção para você fazer um dicionário. Olha, na verdade, muitos já fizeram. Eu conheço pelo menos 3 casos de dicionários caudalosos que foram feitos em Word. Mas é muito, 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 muito penoso fazê-lo. É melhor nem começar a fazer. Porque, além dos muitos problemas que você vai enfrentar durante a elaboração do dicionário, problemas de formatação rebelde, fechamento inesperado do programa, todo conhecemos como funciona o Word, né? De repente fecha. Depois de todo esse trabalho que você vai ter no Word fazendo o seu dicionário, ao final você vai produzir um documento de qualidade bastante reduzida. Vai ser um documento que vai ter baixa interpolaridade, né? Quer dizer, ele não vai ser convertido, exportado facilmente para outros meios. Você não vai conseguir fazer, por exemplo, um website com esse material, criar um mecanismo de busca para ele. Você não vai conseguir fazer um dicionário reverso com o material que você produziu. Vai ser um material simplesmente de muito difícil manipulação. Mesmo para a impressão imediata, já é complicado. E isso se dá pelo fato do Word ser um editor de texto linear mais apropriado para escrever textos de estrutura não muito complexa, livro de texto corrido com capítulos, seções, subseções, uma nota de rodapé aqui e acolá e só. Um dicionário, né, ainda que tradicionalmente também tenha sido um livro, mas é um livro que é bastante diferente, é um livro bastante especial, com uma estrutura singular, não linear. Ele é intertextual e hipertextual por natureza. A gente sabe, não se consulta um dicionário como se lê um romance. E, além disso, digamos, a unidade mínima do dicionário, né, a entrada, ela mesma é um componente super complexo, dotado de estrutura própria, com seus próprios subcomponentes, que são organizados com uma hierarquia também própria. As entradas trazem informação de muito tipo, de informação bem diferente, assim, de um tipo para o outro, né? Quer dizer, além da forma vernácula, da cabeça da entrada, você também tem, você pode ter a informação sobre classe de palavra a que pertence essa forma, a representação fonética e fonológica, no caso de haver variantes dialetais, a representação dessas variantes dialetais, vai trazer uma definição do sentido ou dos sentidos que a palavra tem, traz exemplos de uso, a tradução desses exemplos, pode ainda indicar expressões idiomáticas e dar seu significado, né? E trazer informações etimológicas, antropológicas, sociolinguísticas, qualquer informação que o dicionarista julgar conveniente.
E tudo isso de maneira heterogênea ao longo do dicionário, né? Quer dizer, uma entrada, em geral, diferente da outra entrada do ponto de vista da sua estrutura. Uma tem mais de um sentido, outra tem mais de outra pronúncia. Enfim, um editor linear do Word, um editor linear como o Word e o editor de estilo do Word simplesmente não dão conta dessa complexidade, por mais simples que seja o dicionário. Por outro lado, fazer dicionários em tabela tipo Excel pode ser uma opção para quem vai fazer um dicionário muito simples, tipo lista de palavras com 1, 2 exemplos, uma definição, mas aumentando um pouco mais a complexidade das entradas, as planilhas se tornam já inviáveis, difícil manejar, você vai ter que trabalhar com muitas colunas, e trabalhar com colunas que vão permanecer vazias na maior parte das vezes, que foram desenhadas para apenas um punhado de entradas, né? Eu vou pular qualquer referência assim, a outras alternativas, como trabalhar com banco de dados de tabelas relacionais, como Access, ou bancos de dados tipo SQL, porque trabalhar com esse material exige um conhecimento, muitas vezes para trabalhar com SQL, conhecimento de programação, inclusive, que simplesmente a maior parte dos linguistas e antropólogos não tem, né? A solução é, então, partir para os programas especializados. Oi? Você consegue encaminhar em 4 minutinhos? Sim, eu estou encaminhando aqui. Eu estou encaminhando, sim. Obrigada. Bom, a solução são os programas especializados na elaboração de dicionários, né? Hoje existem no mercado basicamente 2 opções de software gratuito, que, como foram os mencionados pelo Sebastian, o Toolbox e o Flex, o Language Explorer. As 2 opções são da mesma empresa, né, do mesmo instituto, o Instituto de Linguística de Verão, ou Instituto Linguístico de Verão, o Summer Institute of Linguistics, o UC. Bom, esses 2 programas têm a entrada do dicionário como unidade de trabalho, né? E ambos dão conta da complexidade intrínseca da entrada em todos os seus subcomponentes, como mencionei anteriormente. Ali você vai poder guardar adequadamente e de maneira estruturada, né, todas as informações vinculadas a uma entrada. Qualquer dicionarista ficaria satisfeito com as possibilidades. E ambos os programas também trabalham também com textos, né? E oferecem esse recurso de análise interlinear dos textos, que permite glosar cada uma das palavras presentes no texto. E você carrega ali seu texto, né? E o programa identifica as palavras que já fazem parte do seu dicionário principal e oferecem automaticamente ali a glosa, e também permite que você insira seus dados, o dado lexical novo no dicionário principal, né? O que é bom para os 2 campos, tanto para a documentação linguística como para a lexicografia, né? Na lexicografia, você ter um dado lexical inserido com um vínculo, com um exemplo no texto nativo, né? Isso dá bastante confiabilidade ao dado. Bom, o Flex ainda tem algumas funcionalidades que o Toolbox não tem, né? Como recursos multimídia, tem uma interface, uma metodologia para você importar
arquivos do Elan, né? Transcrições, arquivos do Elan para manter o alinhamento que você criou ali nesse programa. E também tem diversas opções de exportação para PDF, para HTML, para fazer uma página de internet estática. E tem até mesmo um aplicativo de celular. É bem simples distribuir com esse material, produzir um dicionário e distribuí-lo. Você é só baixar lá os aplicativos que dão suporte ao programa principal. São muitos aplicativos lá, né? E você vai ver que, justamente como o Sebastião mencionou, alguns aplicativos são aplicativos de suporte à tradução da Bíblia. São aplicativos que permitem, tem um aplicativo, inclusive, que permite uma tradução semiautomática da Bíblia, baseado no material que você tem coletado no Flex. Para traduzir toda a Bíblia. Ele indica quais são os buracos que você tem no seu léxico e que precisam ser completados para você chegar à tradução final da Bíblia, né? Bom, isso tem a ver com a missão desse instituto, que, ainda que se intitule como Instituto de Linguística, é uma organização missionária, né? Eles não escondem também. É uma organização missionária super profissional da sua organização, no seu treinamento do pessoal, né? E que tem como objetivo, sua missão institucional é conhecer as línguas do mundo e traduzir a Bíblia para elas. Bom, por isso é preciso dizer que muitos linguistas laicos se incomodam com esse vínculo, se incomodam principalmente com a prática missionária agressiva, eu diria, de missionários linguistas vinculados ao Instituto, e em especial com os povos de pouco ou nenhum contato. A gente não está falando do passado, de julgar o que as pessoas fizeram no passado, o que a instituição fez no passado, mas o que a instituição insiste em fazer no presente, né? Existe um histórico que se arrasta no presente com relação a essa instituição. E, por isso, muitos linguistas têm ressalvas com o trabalho do CIL e muitos até tentam evitar o uso desses programas por razões éticas e políticas, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, as questões éticas e políticas são inescapáveis, são muito relevantes no trabalho de documentação e simplesmente não devem ser menosprezadas. Mas eu queria aqui terminar minha fala apresentando para vocês, só mencionando o portal Japiim, que é um portal que eu venho desenvolvendo para edição colaborativa e publicação de dicionários multimídia. É uma plataforma que ainda não consegue concorrer em suas funcionalidades com o que os aplicativos do CIL oferecem, mas é um esforço pessoal também, que agora é institucional. Há 2 anos, o Museu do Índio vem apoiando o desenvolvimento dessa plataforma, né? Ela ainda está em fase beta de operação, mas já pode ser consultada no link que eu vou passar eu vou passar a seguir. Eu vou tentar mostrar aqui rapidamente do que se trata, mas aqui está a plataforma. Ela está, como eu disse, está em versão beta ainda, né? Ela abriga dicionários, já está trabalhando com 15 dicionários, 14 dicionários, o dicionário Capó
ainda apenas se iniciou. Ela os dicionários da plataforma podem ser exportados em formato PDF, né? Além de publicados aqui na internet mesmo. E também tem um aplicativo Android para uso desses dicionários de maneira offline nas comunidades. O site também oferece a possibilidade, os bancos de dados lexicais desses dicionários estão integrados, então você pode fazer buscas de maneira integrada através dos dicionários, né? Você tem, portanto, um grande dicionário português, diversas línguas indígenas ao seu dispor aqui por meio da plataforma Japim. E, bom, também oferece suporte com relação a teclados para você trabalhar, para vocês poderem escrever sua língua corretamente no Word e também nos celulares Android. Bom, eu vou passar depois o link para vocês, mas era isso a minha fala por hoje. Obrigado. Obrigada, Helder. Eu acabei de colocar o link aqui no chat já para o pessoal. Então, vamos lá, né? A gente está corridinho aqui para as perguntas. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse tempo. Obrigada, antes de tudo, pelas falas. Aí tem uma pergunta do Marcos, vou só retomar aqui. O Marcos Rodrigues perguntou, enquanto o Sebastião falava, perguntou se os formatos abertos são mais seguros, e aí eu completo lembrando de um colega nosso, Gustavo Godoy, que comentou que é sempre melhor não usar os formatos de arquivo proprietários. E aí, você pode falar um pouquinho disso, Sebastião, por favor? De fato, são mais seguros os formatos abertos. E eu já emendo pedindo para você falar um pouco sobre parâmetros de nomeação de arquivos, se você segue, quais são as possibilidades de, digamos, normas para a nomeação de arquivos que a gente possa consultar na hora de organizar nossos arquivos. Muito bem. Realmente, me perdoa, eu ultrapassei o tempo e agora estamos com pouco tempo no final. Sim, formatos abertos são fundamentais para assegurar a sobrevivência de dados, porque eles não são proprietários, quer dizer, qualquer pessoa pode se informar como funcionam esses formatos, e se esses formatos um dia ficarem obsoletos, substituídos por outros, com certeza vai ter alguém que pode criar facilmente algum conversor para pegar esses dados antigos e colocá-los no formato mais atual, né? Então, no caso de dados em formatos proprietários, né, se o proprietário desse formato deixa de dar o suporte, morreu aquele formato, mas ninguém tem como acessá-lo e convertê-lo. Então, é um fator essencial. Qual foi a segunda parte da pergunta que você emendou? Parâmetros para nomeação de arquivos. Sim, com certeza. Eu trabalhei muito sobre isso com os meus colegas aqui no Museu Geld. Nós criamos um esquema de nomeação de arquivos que nós usamos aqui no Museu Geld e que deveria ter sido publicado há muitos anos, há 12 anos, mas nunca publicamos. Então, eu compartilho isso com todo prazer. É um fácil esquema, mas de fato ainda não está publicado, pelo menos eu não sei de nenhuma publicação em que a gente comunica isso, mas basicamente tem que ter o código da língua, a gente usa o código ISO de 3 letras, hoje em dia também tem a alternativa do Glottolog, que também oferece um código um pouco mais abrangente, incluindo dialetos e tal, e a data da gravação, abreviações para as pessoas que falam, uma breve menção do conteúdo. E com isso é possível de ordenar os arquivos de uma forma boa, caso que um dia eles todos acabam em uma pasta, ainda assim os arquivos vão estar juntos, que pertencem à mesma seção.
e dá para achar alguma coisa que você perde, mas, claro, o objetivo é não perder os metadados que referenciam os arquivos. Se você tem um bom sistema de metadados e um banco de dados funcionando, de fato, os números de arquivos podem ser totalmente aleatórios. Você pode criar uma sequência de letras e números, dígitos totalmente aleatório. Funciona, mas depende do seu sistema de metadados. Se um dia o sistema de metadados, por alguma razão, fica disfuncional e você só tem os arquivos, os próprios arquivos, e você não tem um bom esquema de nomes, você vai ter um grande problema de reordená-los. Então, a gente propõe, sim, para os projetos de documentação pensarem num esquema de nomeação bom, e nós podemos oferecer um esquema assim, mas não publicamos como isso. É uma lacuna que talvez a gente deveria sanar nos próximos anos. Obrigada. Não, e assim, um padrão para a nomenclatura ajuda também no trabalho coletivo, né? Também para que as pessoas saibam quais são os parâmetros ali. Exato. Começa com a simples ideia de que todos os arquivos que fazem parte da mesma seção devem ter o mesmo nome. Só se diferenciando no finalzinho ou pela extensão, porque são arquivos de tipos diferentes, áudio, vídeo, anotação. Outra vez, se tem várias partes, né? Tem 1, 2, 3 no final, mas é isso. Mas o início deve ser sempre igual, assim que esses arquivos sempre ficam juntos quando você ordena alfabeticamente. A Mariana levantou a mão para fazer a pergunta aqui, aí depois eu leio a pergunta da Renata. Ou se a Renata quiser levantar a mão e falar também, fica à vontade. Posso ir, então? Sebastian Helder, obrigada. Obrigada, Cecília, também. Eu queria fazer uma pergunta que é bem interesseira da minha parte, porque eu estudo o português em contato com o Nhengatu, lá em São Gabriel da Cachoeira. E nos meus dados, os maiores efeitos do contato assim, aparecem em situações de fala que são mais, entre muitas aspas, culturais. Então, narração de histórias tradicionais, por exemplo, né? E aí eu tenho pensado muito sobre qual que é a validade, assim, da gente incluir o português indígena entre as línguas que merecem ser documentadas, embora não seja, né, uma língua ameaçada, é o português, né, que está, inclusive, tomando o lugar das línguas ameaçadas, mas é uma língua que também é uma forma de transmitir, né, conhecimentos tradicionais, e tem variação, tem novas estruturas que estão aí também ajudando a transmitir esses conhecimentos. Então, enfim, queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que o português indígena pode ser também uma prioridade, assim, na documentação e na descrição. Posso falar rapidinho? Bom, a resposta é óbvia que sim, assim, que há um interesse da documentação do português indígena, um interesse óbvio, mas tem uma questão de prioridades, né? Por um lado, nós temos o quê? 154 línguas indígenas faladas no Brasil, e não sei qual é exatamente o percentual de línguas para as quais a gente tem um bom material, um bom acervo já documental, né? Isso não é um número muito alto. E a gente tem muito que fazer ainda com relação a a documentação dessa diversidade. Mas é um assunto muito interessante, esse assunto do português falado pelos indígenas. Eu conheço muitas pessoas que estudam isso e que mostram a relevância desse estudo. Eu acho que não tem nada contra. Eu acho que tem uma questão só de prioridade, né? De como você desenhar isso dentro da prioridade. Mas lembrando que o Nhengatu ele mesmo foi uma língua que chegou naquela região, né? Então, ela também não é uma... Você não tá, tem que saber colocar esses diversos camadas, né, na lista.
Eu acho que isso depende muito do objetivo da documentação, e a gente quer documentações multiusos, né, com muitos objetivos. E um objetivo é documentar a diversidade linguística atual e o objetivo original era exatamente para os estudiosos da linguística de não perder o seu próprio objeto de estudo, que são as línguas faladas no mundo. E nessa perspectiva, o português indígena, evidentemente, não é muita prioridade, né? Que não deixa de ser uma variante do português, sim, com suas diferenças e tal, né? Agora mesmo estamos organizando o Viva Língua Viva, né? Aqui em Belém, vai ser a segunda edição, e tivemos várias propostas falando sobre o português indígena, e foi uma discussão que a gente teve entre os organizadores, se a gente inclui ou não inclui, e acabamos decidindo que a gente não vai incluir, porque já tem tantas propostas boas que falam sobre línguas indígenas ameaçadas e a sua revitalização, que é um assunto interessante, concordo com Elda, como eu falei, isso depende muito do objetivo. Se o objetivo é salvaguardar os conhecimentos tradicionais de uma comunidade para futuras gerações e outros estudiosos da antropologia, da etnobotânica, seja qual campo for, aí sim, vale a pena fazer uma documentação, mas é uma documentação do conteúdo, não é uma documentação linguístico focando nas diferenças entre o português indígena e o português padrão, né? E isso também pode ser para um estudo, mas realmente aí eu diria que tem outras coisas que são mais importantes para se fazer, como a Ana falou, né? Temos 150 línguas, e eu acho que atualmente umas 30 contam com uma razoável documentação, né? Uns 15 dentro do programa PRODOC e mais uns 20 nos programas internacionais que atuaram no Brasil, o DOVES e o DADP em primeiro lugar, e alguns outros ainda nos Estados Unidos e tal. Então, eu diria que a prioridade não é essa. Para a documentação linguística que foca na estrutura linguística. Aí sim que as línguas ameaçadas devem ser a prioridade. Se você quer preservar o conteúdo para a comunidade, é muito válido. Mas eu não chamaria isso de documentação linguística, eu chamaria isso de documentação cultural, né? Que tem seu valor intrínseco separado, mas é um outro campo, né? Essa é a minha resposta. Justo. Obrigada, gente. E aqui, aí, gente, eu vou finalizar aqui com a pergunta da Renata. Aliás, tem uma pergunta dela anterior, perguntando se as ferramentas recentes são gratuitas, né? E aí acredito que ela esteja se referindo à apresentação do Sebastian. E depois ela pergunta para o Helder se a atuação missionária nesse campo de tradução, documentação, pode incorrer em enviesamento desses conteúdos, dos materiais da documentação. Sebastião, que rapidinho. Sim, pode ser. E depois... Bom, a primeira pergunta, sim. A gente aqui está falando somente de programas, ferramentas gratuitos. E isso vale para as ferramentas desenvolvidas pelo SEAL International, como o Samuel Instituto se chama hoje, mas também os programas feitos no Instituto Max Planck e também o LAMETA, que foi desenvolvido por uma comunidade ao redor do DELAMA, né, da rede de acervos de línguas ameaçadas mundiais. São todas gratuitas. E, inclusive, para fazer dicionários, tem um montão de programas muito profissionais para a elaboração de dicionários monolíngues e bilíngues, que são comerciais. E por isso, no campo da documentação linguística, normalmente não se aplica. Agora, a questão da atuação missionária e a qualidade, ou talvez a perda de fidelidade desse material gerado, eu até agora não conheço nenhum missionário ou linguista missionário, linguista tanto do SEAL como das organizações missionárias nacionais, como a LEM e outros, que estejam realmente atuando na área da documentação linguística. Então, isso é uma coisa que eu não vi acontecer. Eu não conheço nenhum acervo em que linguistas missionários ou linguistas com background de missionários tenham feito uma documentação no sentido que eu apresentei, né, de criar acervos multimídias e tal. Normalmente, esse não é o foco, e eu acho que eles não vão conseguir financiamento dentro da organização missionária para esse objetivo. Eles têm dinheiro para traduzir a Bíblia e proselitismo dentro dos povos, mas não para
documentar a cultura tradicional. Se isso acontecesse, eu esperaria sim que a perspectiva missionária mudaria o conteúdo, né? Porque são exatamente os gêneros de fala mais valiosos, né, na maioria das sociedades, são os gêneros de fala tradicionais, né, que são rituais, cerimônias, práticas xamanísticas, todas elas, nos olhos dos missionários, sendo do diabo e tendo que desaparecer da face da terra o mais rápido possível. Então, assim, para mim é meio incompatível, né, de uma documentação da cultura tradicional que valoriza a religião tradicional e uma atitude missionária que condena essas práticas tradicionais, a religião tradicional, como sendo do diabo, do Satanás e tendo que ser erradicado. Então, assim, como eu falei, eu não conheço nenhum caso, eu posso estar errado, talvez tenha gente que atua nessa área, eu estaria interessado em ver exemplos disso. Eu não tenho muito a acrescentar o que você disse, Sebastião. Quer dizer, eu conheço algumas coisas que seriam, não é exatamente documentação, mas, por exemplo, é justamente uma apropriação por exemplo, de uma cerimônia, dos diálogos cerimoniais Yanomami, para que eles, que foi adaptado esse gênero de linguagem foi adaptado para fazer proselitismo, né? E isso foi registrado também, mas isso exatamente não é documentação. A documentação linguística passa por esse componente também de uma documentação cultural. A documentação linguística quase sempre também é documentação cultural. Documentação cultural nem sempre é documentação linguística também, mas a documentação linguística e a documentação cultural andam juntas. Assim. Então, é isso daí, é incompatível uma atitude de condenação da cultura e de documentação dessa cultura. São incompatíveis. Bem, obrigada. A gente vai se encaminhando aqui para a despedida. Queria agradecer novamente ao nosso público, as perguntas, as participações. Helder e Sebastião, muito obrigada pelo compartilhamento aqui do trabalho de vocês. Vai ajudar bastante nas nossas reflexões. Queria convidar todo mundo a ir acompanhando. A gente ainda tem mais um encontro relacionado a esse ciclo. Esse vai ser em agosto. Então, a gente divulga nas nossas redes sociais, a gente encaminha por e-mail para alguns departamentos de pesquisa, enfim, vamos prestando atenção. E, enfim, se vocês quiserem dar um tchau, alguma fala específica para a gente finalizar. Parabenizando vocês pela iniciativa, né? Achei muito rico, espero que a gente tenha contribuído realmente aos temas que vocês planejaram, né, para apresentar aqui. Estou curioso a participar da terceira rodada dessa série de eventos. Agradeço pela possibilidade e fico muito disposto a se aproximar individualmente para mim ou nossos colegas aqui do Museu Geld para esclarecer quaisquer perguntas que ainda talvez estejam abertas. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado. Obrigada, pessoal. A Márcia, inclusive, deixou aqui um link para um mapeamento de bancos de dados sociolinguísticos que estão sendo feitos pelo projeto da Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira. Então, quem trabalhar com coleta de dados, seria legal ir lá registrar o seu trabalho nesse link, viu? Então tá, pessoal, a gente se vê no próximo encontro. Uma boa tarde para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.